terça-feira, dia de Cola no Cast. Cola comigo, cola com a gente aqui do PKT Studio, no Jardim Pamplona Shopping, com um convidado incrível. Há anos eu tava tentando falar com ele, mas as agendas não batem, né? Porque meu convidado licença, que ele é ocupado pra caramba. Ele é famoso. Muitos não conhecem, mas dentro do meio dos famosos ele é muito conhecido. Além de ser um gentleman, além de ser um Dirty Lover, além de ser um cara incrível, cara. Ele esteve à frente durante 10 anos de um programa que eu adorava, que eu tive muita vontade de participar, nem sabia, né, quem era. Fui conhecer agora, que era o Bem Brasil. E eu tô falando de Marcela Mick. Gratidão por você ter aceito e ter batido, né, as agendas. Prazer, Ana, um prazer e ótimo sendo tua iniciativa de sustentar um podcast tão legal como esse. E que bom que deu certo de estar aqui. A gente, tantos anos juntos lá no Canta, e agora estamos aqui tendo outra experiência juntos. Com certeza. Como é que foi? Eu tava vendo algumas histórias suas que você começou na adolescência com uma câmera VHS e tal. Foi isso aí? Na verdade, a minha mãe, que é aquela, como toda mãe, né, guarda todas as coisas dos adolescentes, outro dia achou um panfletinho que a gente botava no elevador. Meu pai comprou uma câmera VHS, lá meus pais, né, meu pai e minha mãe. E aí eu com 2 amigos começamos a gravar casamento, parto, batizado, tudo aquilo que numa época que ninguém fazia ainda. E comecei ali que eu despertei ali por esse interesse de trabalhar com vídeo, com comunicação, e fiquei aprendendo a editar com 2 VHS na época e tal. E aí eu era o câmera que gravava, que mexia nos equipamentos, aí tinha um amigo que hoje ele é engenheiro, enfim, trabalha com finanças e tudo mais, mas ele era o cara que fazia as vinhetas, que entendia um pouco mais de computador na época que, né, tava começando, e tinha um outro amigo que era mais do caminho da comunicação, então ele que ligava, tentava arrumar cliente, então. E a gente fez isso durante uns 2 anos e ganhamos grana ali, com 14, 15 anos, ganhamos um dinheirinho ali, que foi quando eu comecei a me interessar por essa história de trabalhar com televisão. Cara, e é muito louco, né? Porque quando a gente vai pro suíte das gravações, Uhum. é tudo. É você que é o maestro ali, né? Que orquestra todas as câmeras. E é uma diversão. Ou não? Como é que é isso? Você fica louco? Como é que. Eu tenho essa sorte de ter, né, conseguido trabalhar, né, faço isso há, sei lá, mais de 30 anos, né, tô trabalhando com televisão, e eu tenho a sorte de ter muito prazer nisso, assim, eu gosto de fazer isso, me sinto estimulado, mesmo fazendo coisas que eu faço quando a gente vai gravar um Canta Comigo. Já fizemos, sei lá, 5, 6 temporadas, contando adulto e teen mais ainda, mas sempre tem um friozinho na barriga quando vai começar, sempre tentando prever problemas, sempre fico tentando achar caminhos de melhorar, sempre fico tendo, né, acho que como tudo que pessoas que fazem com prazer vivem, né, eu tenho esse lugar muito recorrente ainda, de sempre estar num lugar que eu me sinto fico tendo dormir na noite, inteiro pensando, enfim, achando caminhos. Então, eu gosto muito de fazer isso, assim, tenho a sorte de ter conseguido trabalhar na vida com uma coisa que eu realmente tenho prazer de fazer, assim. Fora a questão toda da televisão, da comunicação, de construir, enfim, de contar histórias, né, ali em cima dos programas que a gente faz, ou achar um jeito de agregar o vídeo a uma comunicação de música, né, enfim, no caso de shows musicais e tudo mais. É, eu gosto muito, eu aprendo muito em lidar com pessoas. Acho que eu tenho esse também prazer, mas também tenho, acho que uma, uma um zelo nesse lugar de lidar com gente, lidar com pessoas, trazer todo mundo para o mesmo lugar. Eu acredito muito em processos coletivos, assim, então acho que todos os programas, acho que tudo que eu faço na vida, mas especificamente os programas de televisão que eu trabalhei como diretor, ou mesmo em outros momentos, né, que eu não era ainda diretor, eu sempre tive nesse lugar de trazer todo mundo junto, assim, né, acho que vem um pouco da cultura do esporte, né, de ter feito esporte a vida inteira, então acho que tem essa coisa de, cara, todo mundo junto, todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo nessa mesma energia, e isso me dá muito prazer, assim, também, profissionalmente falando e pessoalmente também. É muito humanizado, né? Porque eu trabalhei na TV com outros diretores Uhum, que não têm essa veia, essa, esse tato de conversa, né? uhum. De conduzir o programa por um lado de humanizado mesmo. Faz da tua forma e você traz isso dentro dos programas, né? Isso já vem desde lá do Bem Brasil. Como é que foi essa coisa do Bem Brasil?
Então, o Bem Brasil estava, na verdade, começando, né? Eu entrei como estagiário na TV Cultura, né, nos anos 90, né? Estamos falando de muito tempo atrás. E, e eu me encantei com aquilo, de fazer programa ao vivo. Acho que o que me encantou do programa, fora toda a questão artística, né? De ter artistas incríveis e que passavam pelo programa ali. Eu lembro, né? Sei lá, Lulu Santos, que foi fazer um show lá, eu era estagiário vivendo tudo aquilo ali. Mas enfim, outros tantos que passaram lá ao longo desses anos todos que eu fiquei no programa, mas fora essa relação do artista, da admiração, de ver o backstage da banda, e toda a parte técnica que me encantava também, de montar o som, montar de domingo de manhã, tinha toda uma liturgia de fazer aquele programa ao vivo domingo de manhã ali, que era todo complexo. Acho que tinha também esse lugar de entender que a equipe trabalhava toda muito unida e muito junta. Era quase um exército de Branca Leone ali na TV Cultura, fazer um programa de música ao vivo, na época ainda analógica, onde não tinham mesas digitais, não tinham... Então, assim, imagina, às vezes a gente chegava a fazer muitos programas. O programa começou com um chorinho, depois começou a levar artistas MPB, e depois, em um momento, começou artistas MPB com abertura de outro artista MPB. Então, eram duas bandas numa mesa, uma estrutura da TV Cultura, que era uma mesa analógica de 24 canais, para fazer duas bandas. Então, assim, e com um intervalo de 5 minutos. Então, tinha que trocar o instrumento. Às vezes, uma bateria virava uma guitarra, que assim, você fazia, desplugava o XLR e plugava no outro negócio, e virava aquilo com o canal todo torcido para a bateria, tinha que virar uma guitarra, né? Então, tinha essa adrenalina ali do ao vivo, que então, todo mundo tinha que trabalhar muito junto ali. E aquilo foi uma escola muito incrível, assim, não só nessa questão humana de lidar, aprender, trabalhar com time. Eu era o cara, eu jogava rugby, né? Então, às vezes eu jogava sábado, chegava quebrado, e 4 horas da manhã eu tinha que estar indo na USP no começo, depois no Sesc Interlagos, mas para montar o PA, montar o som. E eu ia junto, porque eu era estagiário da produção, mas eu queria estar lá, eu queria participar de tudo. Então, foi onde eu aprendi tudo. Tem um cara... Muitas pessoas que, né, nesse processo todo passaram pela vida e foram me deixando muitas coisas importantes, assim, mas eu lembro de um cara que chamava Arias, que era um paraguaio, que era um operador de microfone da TV Cultura, e ele era o cara que montava todos os microfones e tal, e ele tinha, né, acho que essa mão de obra do microfonista era uma coisa muito valorizada, né, na época, hoje talvez menos, mas então ele era um cara, um senhorzinho assim, que paraguaio, que ia lá e montava cada microfone. Daí às vezes tinha uma bateria, a Cultura tinha um set de microfones, às vezes para fazer orquestra, nos anos 80, 90. Então às vezes usava microfones para montar uma bateria de Neumann, às vezes para montar uma coisa, né, super, né, enfim, mais dura ali, mais de rock and roll e tal. E eu fui aprendendo, né, eu ficava ali aprendendo com ele, aprendendo todos os canais. Às vezes eu olhava intervalo do programa, o programa para voltar, para começar, voltava a gente ao vivo, e ele tava com aquele macarrão de multicabo, assim, falando, putz, mas como que é a bateria? Daí, espetava, não chegava, o cara, alô, 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 e o programa ao vivo. Aquilo, eu fui aprendendo muito com aquilo, assim, de aprender a montar equipamento, aprender a montar som, entender o fluxo, né, de como funcionavam as coisas. E aí também no processo, depois no programa, que o programa foi evoluindo, a gente foi conseguindo um pouquinho mais de estrutura, teve uma parceria do Sesc que foi importante também, e a gente foi trazendo outros elementos, assim. Então, depois entrou o Roberto Ramos, que fazia o som do programa, que daí era um outro patamar. O Roberto era um cara tem uma empresa muito sólida hoje de sonorização, né? Acho que uma das maiores do Brasil. Mas na época ele era um cara que era o técnico de som do Djavan, do Paralamas, ele era o cara que conhecido por todo mundo, e ele tinha uma empresa que tudo funcionava. Então, a gente tinha num programa numa TV pública o melhor som do Brasil, assim. E o Roberto, inclusive, faz o Canta Comigo hoje ainda com a gente. Mas a gente tinha o melhor som, então todo mundo queria fazer o programa já, diferente do começo, onde era, cara, chegava lá, era um PA, guardado todas as proporções, não é que seja ruim ou bom, mas era um PA nacional, que era menos conhecido, que tinha mais resistência, era Meteoro, as caixas melhor, que era super legal, era um PA que copiava lá um sistema, enfim, gringo e tal, mas tinha uma resistência, era tudo mais difícil e tal, e depois, quando chegou o som do Roberto, mudou a amplitude, assim, do programa, e aí a gente levou muitos nomes incríveis, assim, na história do programa, sei lá, desde Tim Maia até... Se eu ficar falando aqui, vou falar acho que toda a história da música brasileira. Maia, exatamente. Vou falar de Abelho, muita gente. Enfim, e acho que o Bem Brasil foi realmente esse lugar onde eu me encantei com essa coisa de fazer TV ao vivo, de trabalhar todo mundo no mesmo propósito. Tinha aquela coisa, né, semanalmente, um programa semanal, assim, toda semana tinha que arrumar um artista para levar, e era sofrido, assim. Foi também um lugar onde eu aprendi
Conheci todo mundo de gravadoras, conheci as pessoas, né, naquele momento que as gravadoras eram muito, tinha uma força muito grande no mercado fonográfico brasileiro, enfim, então era um lugar também que eu aprendi a negociar, falar, putz, pô, eu quero botar esse artista, e aí fui entendendo também um pouco do mercado musical e tal, e foi muito importante, assim, foi uma época muito feliz, assim, da vida de ficar fazendo, mesmo que todos os domingos acordando às 5 da manhã, às vezes indo direto de balada, às vezes eu ia viajar e pegar um avião às 5 da manhã para chegar aqui, chegar em São Paulo a tempo de estar lá no Sesc. Mas, cara, foi a minha escola primeira, assim, de vida muito importante. Que Né? doideira, durante 10 anos. Né? Todo domingo tinha que estar lá. Todo domingo tava Passar lá. chuva, Né? passar E eu sol. estive lá todos os domingos. Você fala, você faltou em algum domingo? Não. Não teve nenhum domingo que eu não fui. Eu fiquei doente, eu tive um compromisso. Não, eu estive no Bem Brasil em todos os domingos enquanto eu trabalhei no programa. Né? Caraca, é muita responsabilidade, né? Não, E eu gostoso, comecei né? como estagiário, então Sim. a amplitude da responsabilidade foi mudando, né, ao longo do processo. Então, no começo eu era estagiário que fazia as coisas e depois comecei a fechar os artistas, depois, né, e em um momento eu estava dirigindo e produzindo o programa e tal. Mas tinha também lá pessoas que também ficaram comigo durante muito tempo. O Vandy, o apresentador, que é um amigo até hoje, mas o Carlinhos, que era um produtor executivo, que era quando eu comecei com o estagiário, ele já era um produtor executivo, tinha sido produtor do Faustão e tal. E ele tá comigo até hoje, na produtora, né? É meu parceirão lá de vida, assim, de trabalho. Eu aprendi muito com ele. E não tem como voltar um programa parecido com esse? Porque eu sinto que faz falta hoje um programa musical mesmo, para mostrar bandas que Sim, tocam, tal, sim. sem ser do metido funk, nada contra, Sim, tá, no gente? Mas, mainstream, né? né? Então, já houveram conversas sobre isso. Eu acho que a gente está vivendo muitas transformações já há muito tempo, né? Não só com a revolução digital, com as mudanças todas, mas depois a internet, eu acho que amplificou esse momento de muitas mudanças. Eu acho que tem uma onda maior ainda sobre isso, que é o momento da televisão. A televisão está no momento de teve um momento de expansão, agora está no momento Sim. de retração ali, no sentido de amplitude, de chegar em mais pessoas. As pessoas, hoje a comunicação se pulverizou em todas as redes, plataformas. Meus filhos, por exemplo, não assistem, nem sabem o que é TV aberta com um adolescente, já Uhum. 15 16 anos. É, então, eu acho que eu também sinto falta da gente poder ver bandas ao vivo, mas hoje você tem muito acesso. Você entra no YouTube, lá você vê um show de alguém e tal. É diferente, você vê o que está acontecendo na hora, você vê o que está acontecendo naquela. Porque eu lembro, né, num programa como o Bem Brasil, que toda semana tinha alguém do cenário musical na televisão fazendo meia hora ou uma hora de show, né, meia hora abertura e uma hora de show, às vezes uma hora e meia, quem fazia o show, o programa inteiro. Era um espaço muito nobre, assim, porque não tinha espaço, ninguém tinha espaço de fazer. O Lulu Santos, quando fez isso, falou isso exatamente no ar, e encontrei com ele anos depois, e ele sempre, toda vez que eu encontro com ele, ele relembra isso. Ele falou, cara, foi um momento que a televisão, a Fundação Pernambuco TV Cultura, abriu portas para mim no momento. E ele já era, o Lulu Santos naquela época já era o Lulu também, tanto que ele parou a USP, parou a Marginal no dia que ele foi, que a gente não esperava, tinham, sei lá, 20 mil pessoas lá assistindo num lugar que cabiam 5, né, em cima dos prédios e tal, e tudo congestionado, as pessoas não conseguiam chegar e tal. É, mas era isso, as pessoas não tinham espaço na televisão para mostrar um show de uma hora. Depois, né, isso mudou, então TV a cabo, um monte de canais de música, shows e tal. E hoje, né, depois com toda a chegada da internet, YouTubes e todos os canais, né, mudou, né? Eu acho que tem esse momento, assim, a TV mudou para outro lugar. Eu acho que, né, gostaria que tivéssemos esse espaço, mas acho que é mais difícil, né? Hoje eu vejo, estou fazendo, enfim, projetos, né, com a Globo lá, tem outros projetos de música e tudo mais, eu vejo a dificuldade que temos para conseguir emplacar a música ao vivo na televisão. E aí que você falou, com banda, ao vivo e tal, não existe mais esse espaço. Até uma das questões, né, que eu venho falando lá com a possibilidade de um prêmio lá que a gente está negociando na Globo, é um pouco isso, de falar, cara, vamos valorizar a música ao vivo, vamos trazer o músico também, não é só o cantor, não é só o crooner, né, botar os músicos ali e tal, Sim. que é um lugar que, né, é caro, e a TV foi abrindo mão por ser caro, porque, né, porque envolve mais estrutura de som, mais gente, mais, né, pagar músicos e tal, mas ao mesmo tempo fala do que é essencialmente aquilo. A música não é feita só pelo cantor, a música é feita por uma estrutura de pessoas e gentes, por mais que exista a inteligência artificial hoje roubando espaço, inclusive dos músicos, a música é feita por muita gente, né? Tem Sim. muitas pessoas ali. Acho que isso tem que ser, a gente pisar nesse, não tirar o pé desse lugar, acho que
uma pedra fundamental ali da gente defender o que é a essência daquilo. Eu estava nos Estados Unidos agora há pouco tempo e fui assistir musical, assisti 2, 3 musicais lá. E é isso, cara, podia não ter banda lá? Podia não ter os músicos ali atrás? Podiam, né? Em alguns casos até não tem, eles misturam uma parte gravada, quando tem orquestra Sim. e tal, mas continua tendo lá o cara tocando, o maestro fazendo, cara, aquilo tem uma vida que é fundamental, assim, para o que a gente faz ali, porque a gente, para a essência do que a gente faz ali, de ser ao vivo, de tocar na emoção do que está acontecendo ali, do solista estar cantando, ou dos cantores estarem cantando ali ao vivo, não tem outra atmosfera, outro lugar, outra essência, enfim. Isso faz todo sentido, né? No Dancing, de lá da Record, vocês colocaram música ao vivo ali, né? Então, o formato, né, que o Dancing era um formato original da BBC, que chama Strictly Come Dancing, né? E depois foi para os Estados Unidos e virou Dancing with the Stars, aqui no Brasil virou Dancing Brasil. O formato original tem banda, né? Na Inglaterra, inclusive, eles têm uma orquestra embaixo do cenário, tem uma orquestra inteira ali e tal. E eles continuam defendendo esse lugar, não todos os programas, mas grande parte dos programas tem essa orquestra. E no Dancing eu insisti um pouco em bater o pé nisso, e naquele momento era uma conversa que ecoava dentro da Record, e a gente conseguiu ter banda ali, não também em todos os programas, mas a gente tinha parte da temporada, a gente tinha parte que era com banda ao vivo, a Thalita Pertuzati cantando, Sim. enfim, Rafa Rangel, oi, o Rafa Rafa, Rangel, é. Rafão, enfim, tivemos muitos momentos emocionantes ali com banda ao vivo tocando, que dava toda uma atmosfera diferente no programa também, era outra emoção, as pessoas, né, os artistas estavam ali para se apresentar dançando, pessoas que não eram da dança dançando e tal, e aí com música ao vivo levava o programa para outro lugar ali, que era Sim. muito emocionante também. Ao vivo a gente tem mais flexibilidade de fazer, né? Sim, Eu sim. canto com playback, canto, mas, Sim, meu, é diferente, não, né? não é gostoso, porque no ao vivo a gente orquestra, né? É, Só a cozinha, é sim, diferente, sim. né? Não, e eu tava falando muito isso esses dias, até com o meu terapeuta, eu tava falando sobre inteligência artificial esses dias, e a gente tava falando sobre, ele falou que ele colocou no chat GPT um sonho que ele tem recorrente, ele colocou no chat GPT para entender a interpretação do sonho, né? E ele ficou assustadíssimo e falou, cara, é impressionante, é incrível, muito melhor, muito mais amplo do que eu conseguiria olhar ali e tal. E ele pediu uma interpretação freudiana e uma junguiana, né? E ele falou, cara, dois caminhos completamente diferentes. Ele falou, ficou assustado com isso, tal. E a gente começou a discutir um pouco sobre isso, né? Sobre esse lugar da inteligência artificial que vai, né? Já Obviamente tá, né? já está entrando em todos os cantos e vai entrar, e, né, é Sim. inevitável. E a gente falou um pouco sobre isso, assim, que eu acho que, não para todo mundo, mas uma grande parte das pessoas ainda busca os espaços, né? E os espaços do que a relação humana permitem, que é isso, de fazer música ao vivo, de ter o espaço do entendimento, do olhar de um músico com o outro, de atacar e o outro responder, e de ter aquela troca da música acontecendo ali de verdade, né? Isso é sobre espaços, né? E Sim. é isso, a mesma coisa, sei lá, uma pessoa fazendo terapia com um chat GPT, certamente vai ter milhões de é, muitas pessoas vão seguir para esse caminho também, assim como a medicina, né? Saiu uma matéria esses dias falando da medicina que os diagnósticos de inteligência artificial são muito mais precisos do que, não lembro o percentual, mas era incrível, assim, quanto mais assertivo do que os médicos. E, e eu penso isso, assim, claro, para a grande maioria das coisas vai resolver, mas para as pessoas que buscam os lugares, para as pessoas que se interessam pelos espaços, que são os hiatos entre as coisas, esse lugar ainda vai precisar da relação humana, vai precisar das pessoas, enfim. Enfim, mudei completamente o assunto, Não, mas é isso que é gostoso, porque a mas gente vai conversando, a gente sim, vai devagar sim, mesmo, né? sim, sim. Mas vamos chamar nosso patrocinador aí, o Rockerateia. Você bebe? Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas. É só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia.
Siga aí, lojasrocknateia.com.br. Estamos de volta. Eu tava aqui falando pro Marcelo que tem uma banda do ChatGPT que ficou famosíssima em 4 meses. Estouradaça. Acho que na Europa ou Sim. nos Estados Unidos, agora não lembro direito. Eu vi essa semana. Eu falei, cara, como é que pode? A gente luta a vida inteira pra fazer alguma coisa e a banda vem, tum, no ChatGPT Acho fez que e estourou. tem esse. Vivemos esse momento, Exatamente. viveremos cada vez mais esse momento e vamos entender que vai ter tudo, né? E as coisas também vão se acomodar, né? Exatamente. E como é que foi fazer o sair? Porque você permeia em todas as TVs aí, né? Porque não tem contrato com ninguém, Não. mas nem com uma empresa fixa. Uhum. Vamos por Endemol, não, é tudo chamou, pagou, tô indo. Sim. Como é que foi fazer lá na Globo com a Ivete Sangalo, O Masked o Singer. Masked Singer? Não, foi realmente uma experiência muito incrível. Eu já conheci a Ivete pontualmente, assim. Ela tinha feito, inclusive, o Bem Brasil. Aliás, o Bem Brasil foi o primeiro programa que a banda Eva fez na formação com a Ivete. Né? Caraca! Tem uma história curiosa disso que eu até relembrei com a Ivete quando a gente se encontrou, isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Tinha um empresário da banda Eva que chamava Manolo, né? E eu tinha chegado lá, eu era o estagiário do programa e tal, e aí um dia tocou o telefone lá na Cultura, e esse cara, pô, Marcelo, eu sou empresário, aqui, e eu entrei quando tinha saído um outro produtor que tinha até me levado para a TV Cultura, ele tinha saído para ir para o SBT e ele tinha contato com esse produtor, Ricardo Hoffling. E aí ele falou, eu tinha contato com o Ricardo, não sei o que, pô, eu queria muito levar uma banda nova aqui, banda Eva, no programa e tal. Eu falei, putz, mas, cara, é uma banda muito desconhecida, não dá para trazer pro mainstream mesmo que seja TV Cultura e tal, né, não tem nada, não aconteceu nada com essa banda. Eu falei, não, mas e se eu conseguir um artista mais nacional, assim, sei lá, Margareth Menezes? Eu falei, não, aí sim, daí tudo bem. Daí eu articulei e a gente fez um Bem Brasil com a banda Eva abrindo para Margareth Menezes, só que a Margareth Menezes cantou com a banda da banda Eva. Então a banda Eva fez, tocou fez o show para Margareth Menezes só para eles poderem fazer a abertura, que era a Ivete cantando. Então, foi um dos primeiros programas que eles fizeram, acho que o primeiro nacional que eles fizeram, assim, né? Já tinham feito coisas lá na Bahia, mas o primeiro nacional que eles fizeram foi o Bem Brasil. E aí, né, depois encontrei com a Ivete, né, tivemos outros momentos ali no carnaval, quando eu dirigia para a Band lá, encontrei com ela algumas vezes, depois a gente se reencontrou no Masked. Cara, foi muito incrível. Primeiro, porque o formato é muito desafiador, né? Enfim, era um formato novo quando a gente começou a fazer, 5, 6 anos atrás. Tinham poucas experiências. Não, é um formato coreano que foi para, enfim, foi para envelopado por uma agência coreana que vendeu para o mundo inteiro e aí fizeram na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Grandes produções e tal. E a gente fez uma boa produção aqui no Brasil também, né? Claro, com a Endemol e com a Globo por trás. Enfim, a Ivete, cara, ela é muito. Primeiro que ela topa qualquer coisa que você pede para ela, ela embarca nas coisas, ela é muito, cara, aberta, assim. Fala, Ivete, vamos cantar essa música na abertura? Vamos. Ela não sabe nem que música é ela, mas ela canta, né? Eu contei que fui para os Estados Unidos agora há pouco tempo e eu, na volta, encontrei com o Rodrigo Lombardi no voo. Nós voltamos juntos no aeroporto, né, no voo, né? E aí a gente ficou conversando ali no voo um pouco. E a gente comentando exatamente de uma noite que a gente viveu lá no Masked, que eu tinha pedido para a Ivete cantar uma abertura, que era do Greatest Showman, The Greatest Showman, que é do filme, né? E ela nunca tinha ouvido a música, e aí ela gravou, ela já estava no 4º dia de gravação, gravando o dia inteiro, e aquela coisa de vida de Ivete, né? Que pega jato, vai para não sei o que, volta para Salvador e vem para o Masked, chega lá de roupão, de maquiando, já desce pro estúdio, já grava com aquela energia dela e tal. A gente acabou o programa, tipo, 11 horas da noite, ela comeu um negócio rápido e desceu pro estúdio, que a gente tinha um estúdio do Kundunga, né, dentro do hotel ali. E aí a Ivete, ela desceu lá, e aí, uma música em inglês que ela nunca tinha ouvido na vida, um inglês difícil, né? E aí o Rodrigo Lombardi, que estava junto, e ele já estava começando a se interessar com essa coisa de musicais e tal, ele ficou ali meio que ajudando, ele, o Dunga, a gente ficou meio ajudando ali, a Ivete, ela fala super bem inglês, mas né, difícil cantar aquela música. E aí ela ficou, ficou, meu, sei lá, 1h30, já era 1 da manhã. Aí ela falou, vamos ouvir, né? Ela ficou frase por frase, tentando fazer e tal. Daí ela falou, ó, eu gosto, mas eu não amo, né? Daí ela falou, e eu falei, putz, se o Rodrigo cantar esse pedaço, você faz esse pedaço, o Rodrigo faz ele. Ela falou, eu gosto disso, vamos tentar? E o Rodrigo, porque o Rodrigo ele ia fazer uma outra parte, que era a parte do Hugh Jackman, né? Que é o ator.
Ele ia fazer uma outra parte na frente, mas daí aí ela quis botar ele no começo também. Cara, e aí ele se desconcertou, porque ele estava dentro de uma cabine de estúdio, dentro do hotel, com a Ivete ajudando. Aí a Ivete, não, vamos lá, Rodrigo, ó, faz aqui, ó. E ela meio produzindo ali com o Dunga e tal. Cara, a gente lembrou dessa noite que a gente viu. Eram 4 horas da manhã, a Ivete estava pulando, dançando no estúdio, depois de ter gravado 4 dias, viajado e voltado, não sei o que e tal. Então essa é a Ivete, assim, ela tem esse lugar e isso acho que cativa todo mundo, assim, todo mundo, a equipe toda, todo mundo queria fazer por ela, todo mundo queria fazer para ela, então a gente viveu ali uma temporada muito incrível, muitas, né, algumas temporadas, 4 acho, temporadas muito incríveis, com uma pessoa que é isso, que nos leva para esse lugar. E depois, né, teve a chegada da Eliana. Depois a Eliana também vivemos essa mesma coisa de forma diferente. A Eliana trazia toda a questão da comunicação, da estrutura da comunicação e tal, né, não tinha tanto aquela coisa do palco, daquele trator que é a Ivete. A Eliana nos desafiou em outros lugares e ela super entregou, cantou também, se divertiu e tal. Mas a experiência do Masked foi muito incrível, assim, de se fazer um programa com aquela magnitude, com uma estrutura gigantesca de luz, som, música, gravação e todo o sigilo, né, que tem por trás de um programa como aquele, né, que os artistas, os participantes, realmente ninguém sabe da identidade deles, então eles chegam para gravar no estúdio com um moletom, com uma balaclava, não sei o que ninguém vê, tá com um moletom escrito "não fale comigo", e e é isso, e as pessoas não sabem mesmo, e aquilo é levado super a sério. Então, no programa, nem a Ivete, nem os jurados sabiam de verdade. Sempre foi uma coisa muito verdadeira, assim, da gente sem uma brincadeira de Sim. adivinhação ali naquela história toda, com aquela produção Broadway que o programa tem. É aquela coisa, a mesma coisa do Canta Comigo. Todo mundo que me para, fala, mas você já sabe. Não, a gente não sabe, cara. É tudo ali na hora, é autêntico, não tem como controlar 100 pessoas, né? Por diversas vezes você vai lá na frente e fala, gente, sejam vocês, façam o que vocês quiserem, eu me viro depois, né? Com o que vocês entregam, depois eu me viro. Mas eu acredito que deva ser desafiador, né? Um monte de história que você deve ouvir com aquele monte de 100 jurados agora falando do Canto Comigo. Falando, cada um pensando de uma forma diferente. Quem não faz TV achando que tudo aquilo que tá falando vai pra TV e não vai, né? Porque a gente que faz já sabe que vai e que não vai. Sim. Mas continua criando conteúdo, porque a gente tá lá pra isso, né? E não pra contar a história. Não, você falou uma coisa que para mim é fundamental, assim, acho que na essência do trabalho que eu aprendi a ser e que eu acho que é o que me faz sentido, é fazer as coisas de verdade, né? Por mais que a televisão seja tudo, né? Tem aquela máxima que a televisão é tudo uma grande mentira e tal. Eu acho que eu sempre consegui pisar neste lugar de fazer projetos onde tudo era de verdade, né? Então, cara, o Canta Comigo eu acho que é um exemplo bastante importante disso, assim. No final é sobre quem conecta e quem canta de verdade, né? E nem sempre é sobre o melhor cantor, é sobre a pessoa, o artista, ou seja, teen ou adulto, que consegue se conectar de verdade com, né, com aquele painel de 100 jurados. Tem alguma coisa realmente verdadeira ali dentro. E eu acho que a gente começa, desde a essência ali, quando a gente começa as audições, buscando isso nas pessoas. Então, às vezes, a gente audiciona né, na fase de audições ali, a gente faz, sei lá, 20, 30 pessoas por dia. A gente fica, antes presencialmente, as pessoas pegavam um ônibus, saíam não sei de onde, vinha até São Paulo. Depois, né, depois da pandemia, começamos a fazer remotamente, o que amplificou muito também a possibilidade de trazer mais pessoas. Mas a gente passa ali tentando achar coisas verdadeiras, genuínas nas pessoas. E às vezes não é sobre, canta incrivelmente, mas não nos conecta. E é sempre esse lugar que eu fico, né, eu e o time todo, o Pri, todo o time, né, o Dunga, todo o time de produção, né, tá com a gente há muitos anos, a gente fica sempre se cobrando, né, nós todos entre nós mesmos, de como a gente não sair daquele lugar que nos é caro, assim, que nos é, né, potente, assim, que é, cara, vamos pisar na verdade do que a gente está fazendo aqui. Então, é de verdade, né? E o que você falou, né? Começamos ali na audição, e depois tem todo o processo da escolha da música, e a escolha do cenário, figurino, e como vai ser aquela apresentação no palco. Depois chega até vocês, e aí temos tudo aquilo também, de, cara, esconder ao máximo de vocês quem são os participantes, para ter o impacto da primeira apresentação. Então, vocês não estarem no estúdio no momento que a gente está passando som, que vocês não ouvirem alguém antes, e, pô, já ouvi, tem alguém bom hoje lá que eu já ouvi cantando. Não, vocês não terem nenhuma relação, vocês, digo, né? Sim, os jurados a gente não tem mesmo. Vocês não terem nenhuma relação, para que seja realmente uma emoção de verdade, para que aquilo aconteça tudo da forma mais verdadeira possível, né? E eu acho que
os jurados do programa representam muito a sensação de quem está em casa, né? Por mais que as pessoas em casa viu o VT antes e, né, conhece a história que vocês não conhecem, a pessoa interage com vocês quase como daquela mesma forma. Cara, eu estou vivendo isso aqui tudo pela primeira vez e vocês também estão vivendo Sim. aquilo tudo pela primeira vez. Então, eu acho que são muitas primeiras vezes que fazem a magia de um programa como Canta Comigo acontecer, assim. E aí, né, tem todo esse molho de ter 100 pessoas completamente diferentes, né? Enfim, com backgrounds diferentes, histórias diferentes, caminhos musicais diferentes, né? Você do rock, as pessoas do sertanejo, as pessoas do samba, as pessoas de caminhos diferentes, todos com idades diferentes, gerações diferentes também. Acho que isso torna o programa mágico e acho que o Canta Comigo foi mais sucesso até do que nos lugares originalmente feito. Na Inglaterra ele teve só duas temporadas onde Edições. foi originalmente criado o programa, né? E quando a gente começou a fazer o programa aqui, quando a gente ia começar a fazer o programa aqui, eu estava na Inglaterra e eu conheci a equipe lá, a direção, enfim, tive um papo com eles lá na Endemol, lá em Londres. E conheci um pouco também como eles pensaram, né? E a gente acabou descobrindo o nosso jeito de fazer, fizemos do nosso jeito, e acho que o programa só teve esse sucesso, e realmente o Canta Comigo acho que foi um sucesso aqui na televisão, né, na Record, porque a gente descobriu o nosso jeito de fazer, que é diferente do que era o formato original. E os próprios donos do formato falavam isso. Falou, pô, o Brasil criou um outro jeito de fazer, e depois Portugal fez muito em cima do que nós fazíamos, e outros países no mundo fizeram muito com uma carinha um pouco do que a gente fazia aqui no Brasil, né? Mesmo com mais recursos, às vezes em alguns lugares como a Inglaterra, né, que tinha tudo muito mais estrutura e tudo mais. É, mas eu acho que a essência do canto é exatamente essa, assim, de ser de verdade, ser conexão de verdade, você se emocionar de verdade, as pessoas de casa assistindo aquilo sentirem que é tudo de verdade e se emocionarem ou torcerem ou não por alguém, ou por um participante ou não, ou se irritarem com um Robson ou com um jurado que não cantou junto, não entender por quê, criticar, mas a pessoa que está lá canta mais, que a pessoa canta muito mais do que esse jurado, enfim, as pessoas se indignarem com tudo aquilo. Acho que essa é a brincadeira legal do programa, assim, a magia de fazer um programa que é puramente de entretenimento, com um grandíssimo molho que é a arte de fazer, né, cantar, chegar nas pessoas, tocar ali lugares dentro das pessoas, né, que estão assistindo, que não são palpáveis, né? É muito. Eu achei que você fosse me mandar embora no dia que eu joguei o sapato, porque foi muito espontâneo mesmo, Sim, né? sim, A né? Aline Jones não cantou, eu falei, de novo, cara. Arranquei o sapato e tum. Falei, Já depois eu falei, virou quase um bordão, né? não, O sapato já tá na mão para voar de novo, não, né? virou até tatuagem, que eu fui tatuar, a Cris Pisa que foi, eu Sim. tava entrevistando, tamparam aqui, eu não sabia o que tava rolando aqui, a hora que tirou era um O sapato. sapato. Então virou uma bota. Sim. Mas esse formato de 100 pessoas, não é só 100 pessoas, né? São 200 pessoas trabalhando na produção, entre jurados e tal. Como é que você faz para orquestrar É, tudo isso? não sei, eu não tenho esse número exato, mas sim, é muita gente, fora os 100 jurados, tem mais uma parte, quase parte disso como participantes, mais os 90 equipe, mais os 90 participantes por temporada ali, então é bastante gente. Eu acho isso, eu acho que a gente também foi criando ao longo de um processo de muitos projetos que fizemos juntos ali, um time de pessoas que gostam de trabalhar juntos e né, que conseguimos nós todos ter uma sinergia de atacarmos em frentes diferentes ali, e todo mundo cuidar com zelo, com carinho, desde a equipe que cuida da arte, dos LEDs, da luz, o áudio, a gente ter ali muita gente, primeiro muita gente boa, que sabe fazer, né, que gosta do que faz e faz com muito afinco e prazer aquilo que a gente faz ali, com muita responsabilidade, mas também com uma sinergia mesmo, de entender que, cara, aquilo tem um propósito e todo mundo está remando junto, todo mundo vai para o meu lugar, a gente pouco admitir ser permissivo com coisas que não fazem parte daquilo que é importante para a gente ali, para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, acho que isso é muito claro para as pessoas que estão ali no time e as pessoas que não entenderam isso também não foram ficando no time naturalmente, assim, porque não entenderam como a gente faz ali as coisas. E eu acho que a gente tem esse lugar muito você falou, né, que eu estou sempre muito calmo ali e tudo mais. Eu acho que é reflexo do que a gente faz, do que a gente da segurança que a gente busca fazer no que a gente, digo, nossa equipe toda lá. E eu tenho esse lugar também. Eu gosto de não, cara, de tentar
que as conexões aconteçam de uma forma que seja sempre fluida e a gente não precisa ter estresse, não precisa, né? Claro que tem os momentos mais difíceis ali, mais tensos, e mesmo com os jurados, vocês mesmos viveram isso em alguns momentos ali. Mas, cara, sempre num lado, cara, estamos aqui por um propósito, a gente precisa chegar lá. Então, vamos chegar só lá, não precisamos dar Sim. rodeios, voltas, ou, né, criar aqui uma marola de coisas que não fazem sentido e não precisamos perder tempo com isso. Então, cara, vamos chegar lá, pum, precisamos chegar lá, vamos chegar lá, né? Então, acho que tentar levar todo mundo para esse mesmo lugar, assim, de olhar, de falar, cara, precisamos ir para lá. Então, não importa aqui se um brigou com o outro, se o outro xingou o outro, se o outro tá pegando o outro. Tudo bem, a gente brinca com isso, leva na brincadeira, tá, mas isso não nos importa. Nos importa aqui a gente fazer um Criar conteúdo, programa. fazer acontecer, né? Exatamente. E as premiações todas, porque o Canto Comigo foi um dos programas que premiou, acho que Uhum. 2 ou 3 vezes. E o The Sing Masked também, né? Tinha prêmios pontuais aqui no Brasil, a gente concorreu também a outros prêmios, né, fora. O Canta Comigo também concorreu, né? Um Sim. dos prêmios que concorreu prêmio e tudo. É, acho que isso tudo é consequência. Eu não dou muita importância para isso. Apesar de ser um cara do esporte e gostar também do esporte, e gostar né, de resultados, assim e tal, eu acho que isso não é um lugar que me. Eu acho que é consequência sempre, assim. Eu acho que fizemos bastante coisas muito admiráveis aqui. Eu acho que tenho muita consciência disso, que eu participei de processos de televisão, né, que fizemos aí ao longo desse tempo, o Dancing, o Masked, o próprio The Four, que era um outro formato que a Xuxa apresentava na Record também, que era muito legal e que, né, ele começou e depois teve a pandemia logo depois, a segunda temporada dele já foi muito, Sim. segunda, terceira, acho que já foi muito difícil, mas é, são projetos, cara, que temos muito orgulho, assim, porque é isso, envolve arte, música, talento das pessoas, a gente fazer as coisas de verdade, com muito zelo, assim, pela questão técnica toda, de áudio, vídeo, luz, né? Eu sou um cara muito, né, como falei lá desde o começo com a história do vídeo, da câmera e tal, eu gosto muito dessa construção de pensamento, de como vamos transmitir, então, gosto muito dessa coisa da televisão ao vivo, então, fui atrás de software que faz corte ao vivo lá, um sistema que a gente usa que chama aqui o Pilot, e a gente usa, na verdade, os caras que fazem Eurovision inventaram isso lá há alguns anos atrás, o diretor como eu inventou, enfim, depois a gente foi atrás, eu trouxe para o Brasil, depois hoje uso isso nos programas que eu faço, então agora a gente está fazendo um programa na Record chamado Love Dance, eu uso esse formato, que já o switcher corta sozinho, as câmeras e tal, é, mas usei isso na Globo, agora nos 60 anos da Globo, usei no Criança Esperança do ano passado, ano retrasado. Enfim, é uma ferramenta também que eu fui aprendendo e estudando e achando jeitos de fazer televisão ao vivo do jeito que eu acho que ela tem que ser feita, né? Então, eu tinha essa coisa mesmo atrás na TV Cultura, depois quando eu fui diretor da TV Cultura, Cultura transmitiu um concerto de final de ano do canal Arte, que é um canal francês, e aí foi feito aqui em São Paulo, na USESP, com a USESP, uma transmissão ao vivo, e daí vieram todos os gringos aqui e usaram a estrutura da TV. A gente acabou negociando para usar toda a estrutura da TV Cultura. E aí eu vi aqueles gringos fazendo televisão daquele jeito, o diretor lia a partitura, mas todos os cortes eram roteiro, então tinha roteiro de corte por corte, de câmera e tal. Cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer isso. Eu quero aprender a fazer isso, né? Isso eu tô falando de 2020 anos atrás, né? Talvez um pouquinho, 20 anos atrás. E aí, cara, fui entender, aprender, depois tive uma experiência na BBC alguns anos depois, onde eu tive contato com o Strictly Dancing, daí eu vi como se fazia aquele programa, fiquei lá, fiquei maravilhado com aquilo e tal. Aí passou, sei lá, alguns anos, 5, 6, 7 anos, aí teve a oportunidade de o programa veio para cá e me chamaram para dirigir o programa, coincidentemente, ou não, sei lá, enfim. E aí eu fui colocar em prática tudo aquilo que eu estava buscando fazer, né? Então, Sensacional. levo para todos os lugares, né? E você joga rugby ainda ou não? Não jogo, não só pela idade, que já tá avançada, mas também porque judiei bastante do corpo, né? Então o corpinho já ficou judiado. Fiz 2 cirurgias agora recentes, uma ano passado e uma no final do ano passado e uma no ano retrasado. Eu coloquei prótese no quadril, enfim, então Caraca. tá tudo bem, então Uhum. tá super bem. Agora já tô bem, já tô correndo, jogando tênis, tudo, mas mais pro rugby até daria se eu fosse um pouco mais jovem, mas nessa fase da vida acho que eu vou me machucar, não vou ter mais o mesmo prazer. Eu joguei rugby quase 30 anos, né? O Seba jogava com você, né? Jogamos. Seba era meio. Nós éramos inimigos como clube, né? Porque jogávamos em clubes diferentes.
Mas ficamos amigos na vida, jogamos juntos na seleção, enfim, jogamos muitos anos juntos, viajávamos juntos para jogar, e ficamos muito. Então a gente era, e coincidentemente, eu era capitão do meu time e ele capitão do Rio Branco, que era o time que ele jogava, né? Então a gente teve algumas finais que fizemos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Era muito engraçado, porque aí a gente ia lá, os dois capitães, aquela coisa meio formal, né? E a gente era muito amigo, assim. Então, o juiz, o árbitro, né, falava, vamos sortear para o ímpar, né? E a gente falava, não, vamos fazer jockey pô. A gente falava para jockey pô, a gente inventava jeitos da gente, enfim, ter o nosso jeito de fazer Uhum. ali, e a gente realmente ficamos muito amigos por conta do rugby. Somos amigos até hoje, enfim, temos um grupinho ali de quatro jogadores de clubes diferentes que ficaram amigos e fomos muito amigos, assim, então jogamos na seleção muitos anos juntos e disso também veio uma amizade muito grande. Estava falando com eles ontem, a gente estava combinando de almoçar esses dias. Né? Gente, é sensacional, né? É uma forma de extravasar também, né? O esporte, porque Acho que além de sim. cuidar do corpo, você ainda joga tênis Sim, sim. pra tá bem, Não, né? acho que sim. O rugby é um esporte muito incrível, assim, né? Eu tenho um filho agora, um dos meus filhos está apaixonado por basquete, né? Então ele é alto e tal, começou a jogar, né, federado no clube aí e tal. E aí eu estou tentando ajudar ele a treinar o basquete, que é um esporte que eu nunca tive nenhuma relação, assim, mais, né? Pouco como admirador ali nos anos 90 por causa do Jordan e tal, mas não é um esporte que me fascinava e tal. E eu tinha essa coisa, tenho essa coisa com o rugby, né? De assistir, de né, ter jogado a vida inteira, depois mesmo como capitão do time, eu treinava o time, ajudava, não sei o quê, fui assistir milhões de jogos fora, Copa do Mundo e tal. Então eu tenho essa relação muito próxima com o rugby, assim, que né, fez parte da minha vida durante faz ainda parte da minha vida de alguma forma, mas, né, mais de 30 anos. E agora eu aprendendo, vendo videozinho de basquete como treino, entendendo e falando, não, mas putz, isso aqui é muito diferente do rugby, como que eu vou tentar aplicar isso aqui para ajudar ele a melhorar, né, o dia a dia dele ali, que ele está super focado, tentando melhorar. E eu acho que o esporte tem isso, assim, o rugby tem uma coisa muito fascinante, assim, que é um esporte, apesar de muito viril, de muito contato, de muito respeito, assim, então acho que também esse lugar da calma que eu tenho sempre, eu fui fazer esse prêmio, os 60 anos da Globo, né, que era um evento grande, eu acho que o maior Sim. evento da Globo dos últimos anos, e aí uma das diretoras, a Moniquinha da Globo, em algum momento ela estava no switcher, eu estava sentado e a gente ia começar. Ela falou, Marcelo, você passa uma paz pra gente, você tá sempre calmo, o bicho tá pegando, tá tudo, o mundo tá caindo, você tá. Peraí, gente, vamos lá, 5, 4, tá sempre nesse lugar. E eu acho que isso um pouco vem também do esporte, assim, do rugby, que o rugby me levou para esse lugar, que é um esporte muito tenso, muito bruto e ao mesmo tempo onde tinha um respeito muito grande, assim. Então, às vezes você estava no meio de um ruck ali, um mall que a gente chama, você estava tomando porrada e você fala, não, cara, mas tá tudo bem, porque eu sei porque eu tô apanhando, sei que depois eu vou ter que levantar, sei quanto. A gente mantinha uma consciência no lugar, mesmo um lugar muito tenso, de pancadaria total ali, você fala, não, peraí, daqui tudo bem, eu vou apanhar aqui, mas depois eu vou ter que ir lá na outra bola, tal. Então, a gente né, acho que o esporte e o rugby proporciona isso, assim, da gente, eu no meu caso, assim, de lidar com essa pressão toda de um jogo, de um esporte, enfim, um esporte totalmente, né, que você não tem tempo a pensar e tal. Enfim, acho que isso me ajudou também nesse lugar da tensão, de lidar com muita gente, lidar com programas ao vivo e tal, que é um lugar que eu gosto também. E esses reality vamos supor, a Fazenda, o Big Brother, essas coisas, você já teve interesse em fazer por trás? Mas antes de você me responder, solta aí a Landfit. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente, são perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. Voltando falando dos realities, mas também já veio uma pergunta aqui pra mim, que depois a gente fala sobre isso. Queremos saber, um passarinho quer saber, qual é, de todos esses realities que você já fez, qual é a menina dos seus olhos, aquele que você gosta realmente de fazer? Eu gosto muito do que envolve arte, né? Acho que
até porque profissionalmente cresci nesse lugar, nesse ambiente da TV Cultura, no Bem Brasil, no ensaio lá, que é um programa do Fernando Faro, que eu aprendi muito ali com aquele programa também. Eu acho que isso é o lugar que me atrai, assim, profissionalmente. Eu tenho uma coisa muito incrível com o dancing, talvez por ter sido o primeiro programa onde eu consegui aplicar muitas coisas que eu entendia ser a forma certa de fazer televisão e eu consegui aplicar ali no programa ao vivo, né? E o dancing tem esse desafio de ser ao vivo, de ser com dança, de ter música ao vivo, enfim, de ter performance de talento, de ter a relação difícil ali do bailarino com o artista, de lidar com esse ambiente todo de desafio e tudo mais. Aquele programa é muito desafiador. E tinha todas as questões, é um palco 360 graus, né, o formato, é um palco, né, sem paredes, então não é um palco italiano que você tem frente e dois lados, não, você tem os 360 ali. Então é muito desafiador do ponto de vista de câmera, de como você vai captar, e aí também roteirizar todos os cortes para fazer ao vivo aquilo funcionar. Então o dancing tem este lugar de muito desafiador, um formato como esse, né, o Strictly Come Dancing, o Dancing with the Stars, é um formato muito desafiador do ponto de vista de direção, assim. E aqui no Brasil a gente junta muitas coisas, né? Eu era um diretor que cuidava das câmeras, mas também cuidava da parte artística, da música, definição de músicas e lidar e aprender a fazer aquilo com um time de coreógrafos e, né, a Vivian Fortes, depois a Kátia Barros, as coreógrafas que trabalharam com a gente no processo também foram aprendendo a fazer aquele programa. Todos os meninos coreógrafos, a Carol, o Paulo Vitor, que hoje fazem comigo o Love Dancing, eu falei para eles há pouco tempo atrás que é muito incrível o quanto eu vi o crescimento deles, assim, eles começaram com a gente lá no dancing muito meninos, assim, o Paulo Vitor é um molecão, assim, e hoje ele virou um coreógrafo incrível, que entende a televisão, que entende, né, os caminhos, entende como colocar emoção naquilo, tem um olhar muito sutil, assim, sobre as coisas, dá muito orgulho aquilo, né, e tô falando deles dois, mas amplifico isso para todos que passaram ali no processo do dancing, todos os bailarinos, né, todo o time que participou ali com a gente. Então acho que o dancing tem esse lugar, mas ao mesmo tempo eu tenho o xodó, assim, o Canta Comigo, por exemplo, é um xodó. Eu acho que o Canta não é tão desafiador do ponto de vista técnico, porque, né, já entramos numa fabriquinha, todo mundo já sabe o que fazer, então, assim, tirando quando dá um problema lá no software polonês, que não sei o quê, que não funciona, o placar trava, ou vocês dão 5 empates seguidos e aí trava tudo porque eu não estava esperando aquilo acontecer. Tirando esses momentos, é um problema já mais controlado. A administração ali é muito mais dos jurados, de administrar para que os jurados nos rendam caminhos e possibilidades legais, que não fica a mesma coisa, falando a mesma coisa o tempo inteiro, né? Então, para estimular e ajudar os jurados a acharem esses caminhos, né? Levar artistas participantes que têm alguma coisa diferente, né? Para contribuir ali, talento, e fazer aquilo funcionar com essa dosagem, né? De, putz, às vezes apertar um pouquinho os jurados, às vezes botar um pouquinho mais e trabalhar nessa dosagem para que o programa seja interessante, para não dar sempre a todo mundo e ao mesmo tempo também não ficar todo mundo super exigente, o Robson não cantar com ninguém e ficar um programa chato. Então, acho que essa dosagem é o lugar da conversa, de, putz, ó, gente, olha um pouco mais para cá, aí quando começa a ventar um pouquinho mais para você vira um pouquinho o leme, volta um pouquinho mais para cá. Acho que essa administração é que é o desafio maior ali do Canta. Então, acho que esses dois têm esse lugar, assim, de dois xodózinhos diferentes, né? E quando o Gugu morreu? Como é que foi isso? Porque, cara, pra gente foi um baque enorme, né? E receber essa notícia e tal, enfim. Mas o formato era né? Porque aí teve esse desafio de o Faro entrar e o Gugu fazia de uma forma e o Faro trouxe para um outro lado mais dinâmico, né? Não tão calmo quanto o do Gugu. Como é que foi essa mudança? Então, o Gugu, é engraçado, eu nunca tinha tido nenhum contato com ele, assim, nunca tinha, acho que nem visto ele, tinha visto ele 2, 3 vezes no SBT, assim, longe, assim, acho que nunca tinha cumprimentado ele na vida, né? E aí quando ele chegou para fazer o Canta, para mim também foi um aprendizado a trabalhar com um cara como ele, porque ele é um cara que não estava acostumado com ponto, que não trabalhava assim, né? Aquele apresentador old school da televisão, tal, que fazia, dominava, né? Ele dirigia e tal, tinha as dálias das pessoas ali no chão, enfim, para as pessoas, né? Para passarem as comunicações para ele. Então ele chegou para apresentar um formato super engessado e ele foi muito generoso, assim, muito parceiro mesmo, parceiro, sabe aquela pessoa parceira, assim?
que, putz, falava pra ele, ele falou, Marcelo, aqui eu vou ter que me adaptar. Será que não dá pra fazer assim? Ah, não, então tá bom, vou tentar. Uma humildade que eu falei, cara, ele não precisava ter, ele podia ter sido muito mais truculento ali com a equipe. Não, gente, eu vou fazer assim que se dane, né? Ele não foi assim, muito pelo contrário, ele foi super generoso e, teve um olhar ali atento. E eu acho que o Gugu trouxe uma coisa pro Canta que eu acho que nos possibilitou ter uma vida longa com o programa, assim, que foi a humanização, assim, o Gugu tinha uma coisa assim, daquele jeitinho dele, que ele entrava lá no painel, às vezes andando entre vocês, e aí, né, ria, e ficava sem graça, daí, né, a gente lembra sempre da Cris Pisa com a linguinha, verdade. já viu, não sei o que, daí mostrou a língua dupla, ele ficou completamente sem graça e tal. Ele trazia uma coisa muito genuína ali para aquilo, né, que eu acho que era dele como comunicador, e acho que era aquilo que, né, entre tantos outros talentos, era o talento que ele tinha para chegar nas pessoas. As pessoas gostavam daquele cara, daquele comunicador, por conta disso. E eu era o cara que tinha até um pouco de preconceito. Putz, Gugu, né, sei lá, meio muito popular, por um programa que, né, que não quer ser tão popular e tal. Cara, e ele me dobrou, assim, ele me conquistou exatamente pelo lugar verdadeiro que ele tinha, assim. Ele era de verdade, daquele jeitinho, já um pouquinho mais senhorzinho, né? A gente brincava na produção, putz, o tiozinho tá chegando, o tiozinho tá aí e tal. A gente brincava nisso, porque, né, ele já não era mais tão jovem ali. Mas ele, cara, ele me dobrou e eu aprendi muito com ele naquelas 2 temporadas que a gente fez, acho, juntos ali. Eu aprendi muito com ele, muito mesmo, assim. Eu realmente tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, que era um lugar que eu tinha preconceito. Falar, putz, não, acho que não. Cara, eu aprendi com aquele cara, tinha muita coisa para ensinar, assim, e naquele pouco tempo que eu convivi com ele, eu aprendi muito. E foi uma dureza, obviamente. Eu estava na ilha de edição, editando o penúltimo programa da temporada, quando chegou a notícia que ele tinha sofrido um acidente, que era grave. Eu estava na Record, a gente editava na Record ainda o programa. E a gente, não é nada, não é nada, não é nada. Enfim, ficamos naquela coisa, putz, que vamos fazer? Tem mais 2 programas para ir pro ar, não, putz, mas será que ele vai ficar hospitalizado? Enfim, daí foi aquela coisa. No dia seguinte, notícia pior, no dia seguinte, morreu, né? Foi muito duro, assim, pra gente, pra equipe toda, porque realmente, além de, né, de toda a questão do programa, tinha uma questão humana mesmo ali, de carinho por ele, assim. Ele é um cara que conquistou uma equipe completamente distante desse mundo da televisão old school, né, de produtor. Não, era todo mundo de produção independente, né, molecada da Endemol. Eu não sou molecada, mas o pessoal todo, né, do time da produção, muita molecada, assim. E ele conquistou todo mundo, assim, todo mundo realmente gostava dele, assim, gostava de trabalhar com ele, sabe? E aí, enfim, depois teve a chegada do Faro, e o Faro é outra coisa, né? O Faro é um canhão, assim, eu já falei isso pra ele algumas vezes, assim, acho que ele é tecnicamente o melhor apresentador que eu já trabalhei, assim, ele é um cara que não erra, vocês viam lá, dificilmente ele erra alguma coisa, dificilmente ele erra um texto, uma entonação, um TP, ele tem uma máquina de fazer televisão ali do ponto de vista técnico, né? Eu acho que o Faro eram outros desafios para mim, que era justamente aproximar ele um pouco mais do que era o Gugu, assim. Ele trazia toda essa parte técnica de subir, de dar entonação, de dar emoção, de dar não sei o quê. Tudo isso era muito fácil para ele, porque é o lugar, né, o habitat natural dele. Mas ele, às vezes, ele ficava tão mecânico que afastava um pouco um lugar que para mim era importante ali no programa. Então eu assistia muito com ele, assim, nesse lugar de falar, pô, Faro, quando você traz coisas tuas, fala da tua avó, você se emocionou porque viu, não sei o que, uma participante aqui lembrou da tua avó, você subiu emocionado e tal. Cara, esse lugar a gente persegue no programa, de ser de verdade, de ser um momento que você se emocionou, ou com uma criança que cantou uma música incrível e que você, né, lembrou das tuas filhas, ou você se viu ali, ou você se viu como tantos participantes que pisaram no programa ali, moleques que você, né, ou caras que já tomaram um monte de não na vida e você também tomou os seus nãos. Cara, né, sem ficar recorrente, esse assunto, né, também às vezes acabava ficando chato, você trazer você como artista, não só você o apresentador, você trazer você como pessoa, ser humano, né? Então acho que esse era um desafio que eu tinha com ele ali, e eu acho que ele foi muito também generoso e feliz de conseguir isso, assim. Acho que ele conseguiu ao longo da temporada baixar a guarda dele ali em alguns momentos, muitos momentos do programa, e que criaram essa conexão e essa emoção para as pessoas. Gente, como passa rápido, né? 1 hora já foi. Já tô com outro convidado lá fora e a gente tá aqui muito, falando. né? Não, mas isso é o gostoso, porque a gente vem, a gente bate papo, lembra de coisas, relembra, né? Momentos da vida e tal. E eu quero te agradecer mesmo por você ter aceito. Eu que agradeço. E a gente acabou nem falando, mas o Marcelo também é um grande
diretor de musicais, né? De grandes artistas, Daniel, própria Ivete, né? Eu já fiz o convite para ele, assim que eu tiver dinheiro, por favor, me patrocinem, eu já quero... falei para você que para você é de graça. Olha lá, hein? Do mundo. Eu quero fazer, né, um espetáculo, eu quero que ele dirija esse espetáculo. E vão para cima. Eu vou cobrar então, hein, que eu tenho um grande, eu vou te passar todas as ideias, você vai pirar na minha. Vamos embora. Gratidão, Marcelo. Obrigado, Luciana. Gratidão Boa mesmo. sorte para você nesse espaço, que ele tenha longa vida, te dê frutos e consiga aí levar entretenimento para as pessoas, conhecerem histórias e pessoas aí do nosso mundo artístico, televisivo, musical. Tá vendo? Quem sabe? Eu não sou também uma chamada para fazer uma apresentação de algum programa, né? Vai que! Já joguei pro universo, ó louca. Gente, é isso aí. Foi mais um Cola no Cast, diretamente aqui do PKT Studio. Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.